Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais esta live. Enquanto vamos entrando aqui, né? Vai chegando mais pessoas, você que está vendo o replay depois dessa live, eu te convido a chamar outras pessoas para participar conosco. Nós já temos aqui a Tech Shaki, o Denilson, que é o nosso convidado de hoje. Gente, tem uns nomes diferentes, Reacas. E vamos entrando, vamos acompanhando. Partilhem com mais pessoas aí, porque o tema de hoje é muito especial. É um tema que salva vidas mesmo, total. Porque você aprender a gerir o tempo, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, é algo realmente muito necessário. Antigamente, parece que era mais fácil. Parece que os dias passavam mais devagar. Você tinha mais tempo, conseguia descansar. Não sei se também quem está aí no Brasil ainda tem esse tempo, mas aqui parece que você não consegue fazer nada, já acabou o dia. E a idade também vem trazendo mais obrigações e tudo, né, gente? Então, é assim a vida. Envia aí para mais pessoas, eu também vou enviar aqui. Olha, eu vou partilhar com outras pessoas. Clica aí no aviãozinho, envia aí para várias pessoas. Terça-feira nós vamos estar aqui com o Marco Mercúrio, ele é psicanalista, né? E tem também treinamentos espetaculares. Envie para mais pessoas e já vamos começar. Quero convidar aqui já o Denilson para estar entrando conosco. Cadê? Entrar já, então. Jair, me digam como está o som, por favor. Me digam como é que está o som, se está bom o som. Olá, Denilson! Garoto! Rapaz! Boa noite aí em Portugal, né? Aqui já é boa noite. Já são 21h33. Vou ter que só dar uma ajustadinha rápida aqui, peraí. Porque ficou um pouquinho baixo aqui para mim. Entrou aqui já o Andrew é meu primogênito, meu filho mais velho. É o que eu disse que parece um pouco contigo? Ah, sim, claro. Vendo, sim, o estilo. A Catarina, que é a namorada do Andrew, também já entrou aí. Gente, vamos convidar outras pessoas. E esses meninos são estudantes de faculdade, sabe? Às vezes eu vejo eles quase enlouquecendo ali, porque esse negócio de gerir tempo é uma loucura. E nessa época, eu acho que acaba se tornando até mesmo uma ciência, né? Uma ciência. Estudar a gestão do tempo passa a ser uma ciência. Gente, vai enviando para outras pessoas, vamos multiplicar este número aqui. Nós queremos ver muito mais pessoas, é feriado e dá para vésperas de feriado, né? Dá para muitas pessoas verem e vão abençoar vidas. Amém? Olha, tô vendo aqui as mensagens das pessoas tentando entrar, parece que tá correndo bem. Então, Denilson, é a primeira vez que nós falamos só por mensagem, né? Só falamos por mensagem. Já há algum tempo nós estamos adiando essa live nossa aqui. A irmã Elaine da Paz falou muito bem de você, falou que você é uma pessoa maravilhosa, um abençoador. E eu tenho acompanhado ali também o seu Instagram. Não sei se você tem alguma página no Facebook também ou é mais só o Instagram mesmo? No Instagram e no YouTube. Instagram e YouTube. Então, fala para nós um pouquinho de você. Quem é o Denilson? O que você faz? Fala um pouquinho aí, conta aí um pouquinho de você para nós. Bom, meu nome é Denilson, né? Moro aqui no Brasil. Eu sou terapeuta naturopata, que é uma ciência que trabalha com alimentos naturais. O áudio está saindo direitinho aí? Tá dando para você ouvir direito, Gádio? Tá um pouquinho baixo, mas dá para ver. Dá para ouvir. Deixa eu ver aqui. Ver se deu uma melhorada aí. Tá bom, eu acho que dá para ouvir bem. Não sei se o pessoal... Deixa eu confirmar aqui no... Deixa eu ver aqui, você vai ver. Tá tranquilo, olha. Já testei aqui, tá ótimo. Pode continuar.
terapeuta naturopata, que é uma ciência que trabalha com alimentos, vitaminas, minerais, aquilo que mexe com a natureza, né? Para tratar de diversas doenças. Então, mas a minha estrada ela começou muito antes, né? Na verdade, eu gosto de contar mais do meu despertar até aqui, porque desde quando eu era mais novo, eu sempre tive várias doenças. Uma delas era a rinite sinusite, que eu tive desde os meus 6 meses de vida e até os meus 32 anos me acompanhou, era algo normal. Eu Hum, tinha gripe constante, a resistência imunológica era sempre baixa, febre, apesar de ser uma pessoa que malhava, cuidava da minha alimentação, praticava atividades físicas. Então, apesar de fazer isso, tinha problema de pressão alta também, que era um outro tratamento. Então, eu ficava sempre com aquela coisa e acabei acostumando com isso. Até que, por fim, eu assisti um vídeo que trouxe o despertar de um cardiologista, que ele exerce essa profissão há mais de 50 anos. Ele falou assim, olha, você quer resolver o seu problema de pressão alta ou pressão baixa? Use banha de porco. Aquilo ali foi um estalo, porque estava falando que 99,9% dos médicos falam ao contrário. Mas aí eu pensei, né, sim, bom, eu já tenho essa alimentação regular, eu já pratico atividade, bebo água, comida com pouco óleo, pouco sal, e minha pressão não está controlada. Pelo contrário, como já é uma predisposição da minha família, cada dia eu estava quase perto de ter que usar remédio para controlar a pressão. Eu falei, eu vou tentar. O máximo que pode acontecer, minha pressão subir um pouco mais. Se subir, o que eu faço? Eu volto a fazer o que eu fazia antes. E aí, para minha surpresa, depois de um ano fazendo esse uso, minha pressão passou a ficar 11 por 1, 12 por 1, 11 por 2, 12 por 2. Antes só ficava em 13 por 8, 14 por 8, porque a partir de 15 você já é considerado hipertenso. E a sim. partir daquilo ali começou, então, uma jornada de mudança na questão na área da saúde. Então, nisso, eu criei o canal Denilson Silva Saúde, que atualmente hoje eu já nem publico mais, porque eu estou num outro ramo, mas lá eu divulguei várias informações a respeito de saúde e que ajudou muitas outras pessoas e que trouxe inúmeros benefícios. Porque isso é algo que saiu da minha vida, da minha experiência pessoal e atuou na vida de outras pessoas. Com isso, durante essa caminhada, eu também escrevi um livro, sou autor do livro Conhecendo a Mente Humana, porque fazemos o que fazemos. Por enquanto você encontra só na Hotmart, de forma online. Foi o primeiro livro escrito, que ali descobre por que você faz as coisas que você faz, quais que são os gatilhos que ativam a sua parte emocional, a sua psique. Explica algumas coisas que ajudam você a entender de forma melhor do que você faz, por que você faz. E daí, e recentemente agora, eu tenho um outro canal no Instagram, chama Fé Inteligente 7, que tô lá divulgando através do autoconhecimento pessoal, desenvolvimento humano e a fé inteligente, né? Porque a fé não é simplesmente você acreditar só no espiritual e ficar por isso mesmo. Existe uma ação atrás disso. Então existe a graça e existe também a ação, que o cristão ele tem que ser inteligente. A gente não pode espiritualizar tudo. Por exemplo, eu tinha esse problema de pressão alta, por muito tempo orei para que Deus me curasse. Mas a chave da minha cura, na verdade, não estava na oração, estava na minha mudança de atitude. Então, Sim, quando eu abri a minha mente para que eu pudesse ter um resultado diferente, experimentar algo que até então para mim parecia maluco, e aí é que começou as mudanças. Então, depois disso, já tem 7 anos que eu não tenho mais doença nenhuma. Eu não sei mais o que é ficar doente. Que é assim, algo assim, alguém chegar hoje em dia e falar, mas eu falo isso com propriedade, porque para alguém que tinha pressão alta, rinite sinusite, câimbras constantes, acordava de manhã, hora que espreguiçava, gripe toda hora, resistência imunológica baixa, e isso era algo comum na minha vida. Para trocar, para não ter mais nenhuma doença, isso assim foi uma reviravolta enorme. meu E a Deus. partir daquilo ali, a partir daquilo ali foi um instalar. Então eu publiquei, fiz vários vídeos, até que Deus começou a me direcionar para outro caminho. Mas eu continuo com o mesmo conhecimento, continuo aplicando isso na minha vida,
vivendo isso, passando isso para outras pessoas. Uhum. Atualmente eu tenho 39 anos, então com essas práticas aí, muitas coisas da minha vida mudou. Foi um start. Então eu vi que a mudança, ela é essencial. E Albert Einstein falou, né, que é impossível ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É Não tem verdade. como. Então, assim, então a partir disso aí, eu vi que para que eu viesse a obter algo diferente, um resultado melhor, era necessário eu largar aquilo que eu sei atualmente, mesmo que seja algo bom, mesmo que seja algo que eu esteja confortável, mas se eu Uhum. quero otimizar, eu tenho que estar disposto a abrir mão para uma nova coisa, para Sim. que eu possa experimentar resultados melhores e diferentes. Nossa, tremendo. E hoje, Denilson, cada dia mais as pessoas procuram este lado aí mais natural, né? As pessoas estão tentando não, porque pronto, como tudo, né? Existe aquele pico onde as pessoas acham que tudo é só aquilo, a verdade única, e depois voltam, acabam voltando aos poucos à origem, né? Que é essa origem, é isso que você está falando, tudo mais natural, né? Deus já nos deu os recursos todos, não é? Todos os recursos, físico, mental, espiritual, natural, tudo. Nós é que não sabemos usar esses recursos para poder obtermos uma vida mais saudável. Tudo, na E verdade, já está à nossa disposição. A uhum, questão é porque nós temos como comum a medicina alopática. É porque, geralmente, nós generalizamos tudo para ficar mais fácil. Por exemplo, médico é tudo igual. uhum, Homem, tudo igual. Mulher, é tudo igual. E isso, na verdade, facilita para a gente processar. A gente não precisa processar ou analisar cada situação para ter uma resposta disso. Então, o que sim. acontece? Medicina alopática é uma coisa. Medicina ortomolecular é outra coisa. As duas medicinas têm a mesma formação, precisou do mesmo tempo acadêmico, com a diferença que a ortomolecular ela tem um lado voltado para os alimentos. Orto é certo e molecular de molécula, então molécula certa. Então, enquanto a medicina alopática ela atua com remédio, porque remédio não cura, remédio remedia, pode Uhum, salvar vidas, mas o uso contínuo dessas substâncias resolve uma coisa, mas traz 30 consequências. Então, daí vem uma discussão. Só que quando você vai para o ortomolecular, eu vejo muita gente falando que é caro. Mas eu pergunto, o que é caro? Quantas consultas você tem que fazer no médico? Quantos remédios você tem que, às vezes, fazer uso contínuo? Aí você resolve uma coisa, piora outra, você tem que consultar uma outra especialidade, sendo que se você se utiliza dos alimentos que Deus te deu, daquilo que já está disponível para a natureza, o seu resultado é muito melhor, não cria dependência e automático. É algo que o seu corpo foi programado para absorver e processar. Então, quando a gente generaliza e pensa que todo médico é igual, então automaticamente a gente pensa que toda medicina é igual e não é. Então, por que eu vou sair da medicina alopática, que às vezes eu tenho de graça, dependendo do país, se eu e ir para a automolecular que é mais cara? Tudo é uma questão do o que você quer, que resultado você está tendo agora. Você está satisfeito? Você já está acomodado? Está bem para você do jeito que você está? É uma decisão e ninguém tem que mudar por causa disso. Só que quando você se propõe a testar algo que já é eficaz, que é algo que vem da natureza, que tenta e que pode trazer inúmeros benefícios, por que não tentar? Você vai economizar tempo ao invés de gastar dinheiro, porque eu acho que perder tempo com o familiar, isso e gastar no médico, isso é perca de tempo. Você ficar internado no hospital, isso é perca de tempo. Então, o que você tem valor para você? Depende do qual que é a sua percepção do que de valor de tempo que você tem. Então, vai tudo acaba encaixando dentro disso. foi tão interessante você falar isso do tempo, porque é uma coisa que eu ia perguntar. Por exemplo, isso tem a ver também com a pressa do ser humano, você não acha? Porque tudo que é natural, por exemplo, demora mais tempo para
ter um resultado, né? Só que é um resultado mais saudável, como se diz, não tem aquelas contraindicações, aquelas loucuras todas, né? Que a gente vê aí. Mas eu acho que isso tudo também é a pressa que o ser humano tem, cada dia mais, de estar tendo um resultado, geração micro-ondas, né? Que costuma dizer aí, né? E nós estamos virando essa geração micro-ondas que quer tudo. Um celular demora 3 segundos, não dá, né? Não, e você falou uma coisa muito interessante. Antigamente, quando a gente reporta aí, há talvez 60, 70 anos atrás, a gente tinha o número de distrações que nós temos hoje. Hoje, a geração do rápido, eu quero tomar uma cápsula e continuar a fazer a mesma coisa que eu faço. Ou seja, sendo que para se ter um resultado diferente, é necessário mudança. E para mudar, dói, é difícil, é um processo. Então, antigamente não tínhamos Instagram, Facebook, YouTube. Então, qual que era a rotina de uma pessoa? Acordar de manhã cedo, vai trabalhar, depois ir no ônibus, arruma a casa, tinha um tempo com os filhos ali. E hoje? Hoje que é tudo rápido. Você acorda de manhã, você já vai lá para o Instagram, para o Facebook, os stories. Você vê que o YouTube ultimamente deu uma queda, por quê? Porque começou a perder para o Instagram na questão dos reels, aqueles vídeos curtos de 1 minuto. Aí o YouTube copiou e fez agora os shorts, que são os vídeos de 1 minuto, porque o pessoal quer tudo muito rápido. Como nós temos uma gama muito grande de distração, nós não temos tempo de buscar algo ou ouvir algo que vá trazer um resultado diferente. E mais difícil ainda é aplicar, porque você já quer o quê? Tomar e já dá o efeito. Sendo que o resultado que você precisa é a mudança. E sem mudança, não existe resultado diferente. Essa geração, na terça-feira o Carlos estava falando, lembrou de uma coisa, que o imperador do sei da onde tinha muito menos conhecimento do que uma criança de 5 anos. Né? O conhecimento de uma criança hoje é muito maior, mas isso tem os malefícios, né? Tem a parte negativa disso tudo aí. E isso acaba trazendo também muitas doenças, muitos problemas, né? Psicossomáticos e de várias formas. Eu acho que é por isso que nós precisamos, mais do que nunca, aprender. O nosso conhecimento é grande, mas é raso. Não é um conhecimento profundo. É difícil uma pessoa pegar um assunto e aprofundar naquele assunto, tornar mestre naquele e conseguir ensinar. Não, você conhece um pouquinho de cada coisa, né? Tem a dúvida, vai no YouTube, vai em alguma coisa, faz uma pesquisinha ali, básica, resolve aquele probleminha, mas quando se diz de conhecimento, é cada dia mais raso, não é verdade? É isso. E você também é atleta, não é isso? O que você faz? Eu sempre gostei de atividades físicas, né? De tempos em tempos eu costumo mudar. Eu já pratiquei corridas de 21 quilômetros por muito tempo. Depois eu pratiquei corridas de bicicleta. Então fazia grandes distâncias. Virei também praticante de jejum intermitente, que eu me alimento em média 2 vezes por dia. Algumas vezes eu me alimento uma vez só. Já teve algumas vezes no meu trabalho, no meu dia a dia, ficar 48 horas de jejum e com atividade física, trabalhando, estudando. Então, o jejum foi assim algo que foi divisor na minha vida. Algo que eu conheci somente como religioso, mas quando eu estudei as aplicações do jejum na sua saúde, na sua mente, eu fiquei assim abismado e me perguntei, por que as pessoas não fazem isso? Eu vou citar só alguns benefícios aqui. Por exemplo, o jejum, ele é anti-envelhecimento. Quando a pessoa entra em estado de jejum, as células, quando você está num estado de fome, então o corpo ele começa a pegar o que é tóxico e ele tem a capacidade de converter em nutriente. Então, ou seja, algo no seu corpo que vai te fazer mal, ele pega aquilo ali e faz converter em nutriente. Fora que ele coloca para fora. O jejum ele provoca regulação hormonal. Hoje em dia, na nossa geração, temos problemas de pessoas com inúmeros problema hormonal. Você vê que os homens, hoje em dia, precisam, ou até mesmo os jovens, precisam recorrer à pílula azul.
As mulheres têm problema, o calorão não sabe o que fazer, essa desregulação hormonal, tem que ir no médico. Ou seja, isso é uma realidade. E o jejum, ele te ajuda na regulação hormonal. Inclusive, para os homens, ele aumenta o número de massa magra. Ele promove, ele aumenta a sua resistência imunológica, porque quando você está em estado de jejum, você promove a sua circulação interna. Os seus anticorpos, eles estão dentro do seu sangue. Então, e eles são o seu mecanismo de defesa. Quando você está em jejum, como o seu sangue circula mais rápido, os anticorpos vão circular mais rápido, sendo mais eficiente para matar bactérias e outros vírus. Ou seja, jejum, ele dá mais saúde. Para você ter uma ideia, em 2016, Yoshinori Ozumi, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Biologia Humana por ter descoberto esse processo, que é o de autofagia também, conhecido como que é o jejum intermitente, que é o processo de cetose. É quando o corpo usa gordura como energia. Então, assim, pode fazer uma live só sobre o jejum, de tantos benefícios que ele pode proporcionar. Tem que voltar aqui e falar para falar aqui, né? Olha, mas, assim, nós estamos tentando, já consegui, em nome de Jesus, estou juntando um grupo de empreendedores, né? A maioria é mulher. A gente acaba se envolvendo mais com as pessoas que a gente tem mais contato, né? E essas lives que eu estou fazendo vieram depois de uma reunião que nós tivemos há quase um mês atrás, há 3 semanas atrás, nós tivemos uma reunião e vimos ali as necessidades, as dificuldades que o empreendedor tem. Um deles é a gestão do tempo, né? Muitas delas também trabalham a partir de casa e procrastinam muito. Outra coisa é a questão da saúde, a má alimentação, isso tudo, não praticar atividade física, essa falta de cuidado que nós precisamos disciplinar. E pronto, e eu vi assim, você aparentemente é uma pessoa muito disciplinada. Inclusivamente, quando eu mandei o convite, eu falei assim, olha, você sabe, eu pesquisei, olhei, né, isso, e vejo meus filhos também praticam, são atletas também, praticam mesmo, né, aqui, em campeonatos e tudo, e eu vejo que a força mental do atleta, da pessoa que se dedica à atividade física, é muito mais forte do que quem não dedica. É real isso, não é? Sim, sim, é muito real, porque você tem que colocar o seu corpo para passar por um sofrimento. A dor de crescer, né? Qualquer atleta que queira ter um bom desempenho, talvez ele já tenha um desempenho legal, mas se ele precisa ter um desempenho melhor, ele vai ter que se esforçar mais, ele vai ter que se utilizar de outras técnicas, ele vai ter que mudar o pensamento dele. A forma como ele faz atualmente, às vezes está bom, mas para ter um estado melhor, ele vai ter que sofrer um pouco mais. Então ele vai ter que esmurrar o seu corpo em prol de obter um resultado. Né? Exato. Então, se você consegue fazer isso com o seu corpo, você consegue fazer isso com as suas habilidades, porque você ganha autoconfiança. Por que muitas pessoas hoje em dia estão em estado depressivo? Porque elas não conseguem, às vezes, realizar pequenas tarefas, como, às vezes, arrumar o seu quarto, lavar algumas vasilhas. Ela tem um desânimo assim constante por causa da depressão. E o que acontece? O atleta, como ele tem que sair, aí ele tem que sair, ele tem que praticar atividade física, vamos lá, ele tem que fazer 100 flexões, ele tem que correr 15 quilômetros. E quando ele se prontifica isso e consegue fazer, já na mente vem, eu consigo fazer. E se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Por isso que, como um atleta constantemente está colocando, esmurrando o seu corpo para obter novos resultados, ele consegue ter resultados em outras áreas. Claro que vai existir dificuldade, em algumas áreas vão existir uma facilidade e outras uma dificuldade. Mas, se eu consigo correr mais do que eu corro, se eu consigo malhar mais do que eu malho, eu consigo fazer qualquer coisa em outras áreas. É verdade, isso é tremendo, tremendo. Então, assim, quando que você... Não, pode dizer, peço desculpa. O que acontece? O problema de muita gente é que quando você se propõe a fazer atividade física, eu vou dar um exemplo bem simples aqui.
Pede para uma mulher fazer flexão de braço. Você sabe o que ela vai pensar? Ela vai pensar naquelas mulheres assim, ó, que tem um muque alto. E não é. Uma mulher, para chegar naquele nível, ela precisa fazer uso de testosterona. Porque só o homem consegue ter essa qualidade de massa magra. Porque geralmente mulher, quando vai malhar na academia, é padrão. Ela malha mais é perna. E homem malha mais daqui para cima. Isso é padrão. Mas aí quando você fala, você propõe uma outra coisa, faz flexão tal, que é para ajudar no enrijecimento do músculo, é o que ela faz? Ela pensa, ó, eu já vou ficar igual aquilo ali. Ela já começa a se comparar. Ou até mesmo, você já viu aqueles comerciais que tem aquela pessoa toda sarada lá, nossa, usa esse aparelho aqui, e aquela pessoa com o corpo todo cultural, desenhado, usa esse aparelho aqui, com 3 semanas você vai ver resultado. O que você pensa? Pô, eu vou ficar igual aquilo ali. A pessoa vai lá, compra, vai e começa, e vai fazendo. Passa 3 semanas, ela só fez exercício. Ela não sabe que a pessoa, que aquela pessoa que está no comercial, ela teve que mudar a alimentação, ela teve que fazer esse... É. Mas é o que você falou, a gente quer um negócio para ontem, tomar uma cápsula e já ficar. Você vê aquela pessoa lá, pô, então você compra pensando, aí você vai depois você desanima, pô, eu não fiquei igual. Mas é porque a pessoa não olhou o que ela teve que fazer para chegar naquele corpo que ela está ali, que você está vendo. Você não viu o processo atrás. E Inclusive, o tempo você até não é, aquilo são anos, são anos. Inclusive, no seu último story, você mostrou lá a cara dos pratos lá, jogando, o prato quebrado atrás. Que às vezes você está vendo ali só o resultado. Mas o que a pessoa precisou fazer, ela não está disposta, às vezes, porque quando ela vê o preço, fala assim, não, isso aqui é muito difícil. Entendeu? A minha esposa está aqui na live aqui mesmo, que é a Renata, a esposa mais linda do mundo, né? Não é nada, meu marido falou que não. Mas é do mundo para mim. Deixa eu ver aqui. Mas o que acontece? Ela mesma foi uma atleta de MMA, ela tinha patrocínio, só que ela sofreu uma lesão e por causa dessa lesão ela ficou afastada, perdeu patrocínio, entrou em depressão. Então aconteceu várias coisas. E nesse tempo, quando eu conheci ela estava assim, estava bem longe, estava doente, depressiva, não treinava, então tinha uma série de coisas. Então eu comecei a falar dessas loucuras que eu comecei a fazer, que é jejum intermitente, tomar banho frio 5 horas da manhã, alimentação paleolítica, suplementação natural. Eu comecei e ela falou assim, isso não dá certo não. O médico falou que isso não dá certo não. Mas tá. A gente foi conversando, estava acontecendo, ela começou, e depois de um tempo ela começou a ver os resultados. Então ela começou a colocar outras coisas em prática, e daí, resultado. Antigamente ela pagava aqui no Brasil, na época, R$ 600 de Unimed. A mãe dela cancelou o plano de saúde porque ela não ficava mais doente. Ela falou que falei mesmo. Pouco difícil, né? Agora, então, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você disse que começou, né, a trabalhar com esse tipo de alimentação. Você é naturopata. Fala de novo. Fala uma palavra antes. Naturopata. Bom, estou apontando aqui. Naturopata é uma ciência que trabalha com alimentos naturais, vitaminas e minerais. Aquilo que vem da natureza. E você exerce a profissão. Sim. Eu exerço a profissão, entendeu? Então, o que acontece? Isso, só que hoje em dia, poucas pessoas acreditam. Porque como a gente falou aqui, às vezes a pessoa chega, ela quer uma cápsula para mudar. Sendo que a mudança que ela precisa é ela mudar. As atitudes dela. Ela não ser ela, ela não ser ela mesma, no sentido de que fazer o que é necessário para que haja mudança. E, às vezes, para que isso comece a acontecer, você tem que mudar. Você tem que fazer algo que a maioria não faz. Mesmo porque quando você se propõe nesse estilo de vida, que eu divido em 7 pilares, mesmo quando você faz isso, você começa a ser apontado como esquisito, como uma pessoa doida. Só que o resultado que você tem disso é totalmente diferente. Você experimenta algo que as demais pessoas não experimentam. Por exemplo, eu sou praticante de jejum intermitente há mais de 7 anos.
Sim. Pela lógica, olha só, uma pessoa que se alimenta 2 vezes por dia, pela lógica, era para mim ser um palito. E cada dia que passa, a minha massa magra, ela aumenta e não diminui. Eu Uhum. faço uma alimentação que é a alimentação paleolítica, mas isso porque eu sou tipo sanguíneo O, porque existe uma alimentação adequada conforme o tipo sanguíneo. Existem várias abordagens. Como eu sou tipo sanguíneo O nasceu para comer carne, e vermelha ainda por cima. Já uma pessoa de tipo sanguíneo A, ela já não lida bem, muito bem com carne vermelha. Ela já vai conseguir mais para carne branca. Isso porque uma pessoa que tipo sanguíneo O, ela produz muito suco gástrico. Então, quando ela ingere carne vermelha, ela digere aquela carne vermelha com 12 horas. Uma pessoa de tipo sanguíneo A, ela tem pouco suco gástrico. Então, quando ela come carne vermelha, ela demora 72 horas. Ela come e sente aquele empazinamento, aquela dificuldade de digestão. Mas tudo isso está relacionado. Então, por que carne vermelha dá para mim? Porque eu sou tipo sanguíneo O e tenho muito suco gástrico. Então, o meu corpo é programado para isso. E isso já não dá certo para uma pessoa do tipo sanguíneo A. Já tem que ser uma carne mais leve. Ela já pode ingerir uma quantidade um pouco maior de carboidrato. O tipo sanguíneo não nasceu para ficar comendo muito carboidrato. Então, quando você pontua esse tipo de coisa e adapta conforme o seu tipo, você começa a obter resultados diferentes. Então, é Você falou uma preciso. você falou uma coisa muito interessante, porque esse nível de conscientização é muito importante. Por exemplo, trabalho com marketing, eu trabalho diretamente com empresários e empreendedores, e as pessoas costumam não perceber, na verdade, o que elas precisam. A pessoa quer chegar naquele ponto final sem passar pelo processo, e não existe, né? Pelo fato de ser sedentária, pode afetar a memória. O que podemos fazer para melhorar a memória? Bom, o que acontece? A gente estava falando de atividade física aqui. Quando a gente começa a malhar, respondendo a pergunta dela, quando a gente começa a malhar, a gente pensa naquela pessoa que já é uma fisiculturista, naquela pessoa que já está há anos pronta, e aí a gente pensa que a gente tem que malhar na mesma intensidade que ela. Não. Isso depende de qual é o seu objetivo. Então, o que acontece? O que não é uma pessoa sedentária? Uma pessoa, por exemplo, que 4, 5 vezes na semana faz no mínimo uma meia hora de caminhada, já não é uma pessoa sedentária. Uma pessoa que, por exemplo, já, ao invés de tomar tudo menos água, mas passa a tomar 1,5 litro, 2 litros de água, já deixa de ser uma pessoa sedentária. Então, essas duas coisas aqui já vai otimizar a sua memória. Então, o simples fato de caminhar, agora a questão está aí como você vê. Quando você começa a malhar, você já quer ser aquela pessoa escultural. E aí você vai, só que depois você desanima, porque você vê que é muito doído. Mas sendo que você não precisa às vezes ser aquilo. Você tem que praticar atividade física para ter saúde. E não às vezes para ter um corpo bonito. Então, o que você pode fazer para melhorar a memória? Então, um mínimo de atividade física. Meia hora por dia de caminhada já é excelente. Você beber de 1,5 litro a 2 de água já vai otimizar a sua memória, já vai auxiliar. E também você fazendo uma alimentação conforme o seu tipo sanguíneo é outra coisa que vai te auxiliar a ter uma memória melhor. Por exemplo, vou dar um dado interessante. Hoje em dia é muito comum Alzheimer. Você sabe por quê? Se a gente reportar, aí vamos colocar aí 80, 90 anos atrás, como que era a alimentação de cada pessoa? O pessoal não tinha dinheiro para comer o dia inteiro. O que é hoje em dia? Que para você ter saúde é necessário o quê? Comer de 3 em 3 horas. Mas 80, 90 anos atrás, isso era a realidade? Quem que tinha dinheiro para fazer isso? A pessoa se alimentava 2 vezes por dia. E detalhe, a alimentação embalada era só quem tinha poder aquisitivo alto é que podia comprar. A pessoa que não tinha, sabe o que ela fazia? Ela plantava em casa. A água, ela tinha que pegar, ela tinha que ir no poço artesiano. Uma água que era filtrada pela terra. Então, ou seja, ela comia 1 ou 2 vezes por dia, praticava jejum intermitente sem saber. Ela não ingeria quase nenhuma alimentação embalada, onde tem uma quantidade exorbitante de agrotóxicos e que afeta a memória. Ou seja, e
automaticamente o pessoal aumentou, quando você compara com os dias de hoje, a alimentação industrializada, a quantidade de carboidrato que come de 3 em 3 horas. O cérebro, eu vou te dar um dado interessante aqui, ele se alimenta predominantemente de cetose. Cetose é quando o corpo pega a gordura e converte em energia. Quando você come carboidrato, o seu corpo vai quebrar esse carboidrato e virar em glicose. Agora, quando você se alimenta predominantemente de gordura, o corpo vai pegar essa gordura que você ingeriu e vai converter em cetose. Imagina um carro flex. Um carro flex ele trabalha com álcool e com gasolina. Então, o álcool você pode considerar a glicose, que é aquela que advém de carboidratos. E as gorduras, as boas gorduras no caso, vai vir da cetose. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai adquirindo 50, 60 anos, ela perde a capacidade de usar a glicose como energia para o cérebro. Essa capacidade diminui. Então, o cérebro ele começa a ter uma reconstituição menor de células, de recuperação celular na mente. O que não acontece com uma pessoa que se alimenta de boas gorduras. Tem um livro aqui que eu não me recordo bem, que é nos Estados Unidos, uma médica. O marido dela começou a adquirir Alzheimer, ele era contador e ele dirigia carro, fazia tudo normalmente. Ele deu Alzheimer. Então ela fez todos os tratamentos nos Estados Unidos, depois eu vou me recordar aqui, nos Estados Unidos que tinha, e ele não resolveu em nada. O que aconteceu? Ela se deparou com uma pesquisa sobre óleo de coco. Ela ficou assim, ela médica, formada, usou tudo que a medicina fornecia. Ela falou, eu vou tentar. Tentamos inúmeros tratamentos, não deu certo. E ali ela passou a administrar 3 colheres de sopa de óleo de coco por dia. Com essas 3 colheres de sopa de óleo por dia, depois de 2 meses, o marido dela que estava com Alzheimer voltou a dirigir e voltou a trabalhar como contador. Bom, aí você vem parar, não é impossível. A medicina alopática vai te falar, porque dentro da medicina alopática, como a base são remédios, e remédio não cura, remedia, então não existe. Existe tratamento, mas não existe reversão. Agora, dentro da medicina ortomolecular, os dois são médicos, têm a mesma formação. Um usa remédio, o outro alimentos. Já para ela tem reversão. Então, qual medicina você usa para cuidar da sua saúde? A alopática ou a ortomolecular? Pois. Conforme a sua escolha, você vai obter o seu resultado. Denilson, tem mais 2 pessoas perguntando aqui. Olha, Sim. o Andrew falou aqui um pouquinho sobre também que é importante também estar exercitando o cérebro, né, fazendo leituras e tudo. Tem que, não é só o sedentarismo, mas também estagnação a nível de aprendizado. É importante ler e continuar a aprender coisa, e é verdade, né? O nosso cérebro também precisa de estar em desenvolvimento. E a Maria fez uma pergunta, mas eu vou pedir você para responder daqui a pouco. Porque nós vamos ter que fazer outra live depois, porque nós nem entramos no tema. Nós nem entramos no tema ainda. E agora, você falou sobre atividade física, falou sobre alimentação. Como usar isso tudo, né, que você sabe, que você aprendeu. Eu tenho uma pergunta antes a essa. São 2 perguntas. Como você conseguiu criar a sua rotina de sucesso? E o sucesso, sabemos que, até dentro da conversa que nós tivemos aqui, nós sabemos que o sucesso é muito relativo. O que é sucesso para você, isso é muito pessoal, né? Talvez não seja sucesso para mim. Mas o sucesso, de uma forma geral, né, num contexto geral, digamos que a pessoa queira ter sucesso financeiro, ou sucesso na alimentação, para perder peso, ou começar atividade física, ou começar a ler, né? Eu mesmo gosto muito de ler toda a vida, um dos lugares que eu mais gostava de ir, eu lembro, eu saía do meu bairro e pegava o ônibus para ir para a biblioteca no centro da cidade, gostava de passar horas ali lendo. É uma coisa que eu gosto. Mas tem coisas que a gente já não gosta tanto e precisa de ter sucesso nisso.
como a pessoa consegue, antes de você perguntar me responder como consegue, me diga o que te fez criar uma rotina de sucesso para você conseguir ser atleta, conseguir ter uma alimentação saudável, conseguir fazer um jejum, que é uma coisa que eu quero muito fazer, mas eu sempre fui péssima em jejum, por exemplo, né? Cada um tem a sua fraqueza. Conta para nós como você conseguiu. Oi? Sim, senão realmente é difícil. Bom, primeira coisa que tem que entender é aquilo que nós falamos no início da live. Você tem que entender que você é diferente. A gente falou que Albert Einstein disse, né? É impossível ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você não está tendo o resultado que você obtém agora, é porque você tem que fazer diferente. Se você fizer igual todo mundo, estava igual todo mundo. Bom, Romanos 12:2 fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Por que eu estou citando isso aqui? Você tem que entender que você é diferente. E que toda vez que você se propuser a fazer o que todo mundo faz, você vai ser mais um. Sim. Você não vai ser melhor, mas é você entender quem você é. Quem é a Gádia? Quem é o Denilson? Quem é a Elaine? Quem é a Renata? Quem é cada um aqui na live? Quem é você? Só que hoje em dia nós estamos com toda a nossa atenção voltada para os outros. A gente sabe tudo dos outros, mas a gente não sabe nada da gente. Verdade. E para isso eu gostaria de usar a figura do Robin Hood. O Robin Hood, qual que é a história dele? Ele tirava dos ricos para dar aos pobres. E o Robin Hood, ele tinha uma primeira coisa, ele sabia quem ele era. Primeiro, ele não era uma pessoa que estava entre os ricos. Segundo, ele era uma pessoa inconformada por ver as pessoas ricas cada vez mais ricas e os pobres cada vez mais pobres. E ele queria fazer alguma coisa. Então, quando ele viu isso, primeira coisa, ele sabia quem ele é. Então, quem que você é? Você consegue olhar para você mesmo? Tanto é que a gente vem com aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Será que você seria capaz de pontuar as suas qualidades, os seus defeitos? Porque toda vez que a gente olha para a gente quer voltar a olhar para o outro, porque é mais fácil olhar para o outro do que às vezes você olhar para você. Então, primeira coisa, saiba quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, você vai descobrir qual é o seu propósito. E aí vai entrar algo. Você conhece as suas habilidades? Todos nós temos talentos. Quando a gente vai para a Bíblia, fala assim que para uns deu apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para missionários. Quando você vai para esse mundo aqui, o alimento que você ingere é porque teve um agricultor. Alguém que está fornecendo esse serviço de internet é uma pessoa que tem um outro talento. Alguém que leva gasolina para o posto de gasolina para você colocar no seu carro é outra pessoa que faz outra coisa. Ou seja, cada um na sua devida função. E eu te pergunto, você sabe qual é a sua função? Ou você está se vendo como todo mundo? Porque nós, por tendência, queremos o quê? Acompanhar todo mundo. Acompanhar a manada. Fazer o que todo mundo faz. Porque os nossos pais nos ensinaram que o quê? Que o bom emprego é aquele que você entra, faz carreira e aposenta. E depois que aposenta, você vai aproveitar a sua vida. Isso é algo que foi ensinado pelos nossos pais. E não é que os nossos pais não desejaram o melhor para nós, não é isso. Eles passaram, eles deram o melhor, eles passaram aquilo que eles sabiam. Só que a gente cresceu com isso. E quando você cresce dentro dessa forma, você não se conhece. Você não sabe o que é os seus talentos. Por exemplo, eu estou aqui falando, eu sempre tive facilidade de me comunicar, de me apresentar em público. Porque a humanidade tem os dois maiores medos. O primeiro é o de morrer. O segundo é de falar em público. Ou seja, esse segundo eu já não tenho, já não é um medo. Muita gente fala, não, vou falar em público, eu não quero. Mas o que acontece? Então, a partir do momento que eu me conheci, eu falei assim, gente, a minha questão é o quê? Comunicação. E aí vem, o que eu vou me comunicar de acordo com o Robin Hood? O Robin Hood identificou, estava injustiçado, ele tinha o talento dele. Qual era o talento dele? Arco e flecha. E aí eu venho te fazer uma segunda pergunta.
Onde você gasta a maior parte do seu tempo? Você gasta, porque se a gente colocar um trabalhador normal aí, vou colocar aqui no Brasil aqui, a pessoa trabalha em média 8 horas por dia. São 4 horas dentro de um ônibus. Faz a faculdade. Ela não tem tempo, às vezes, para olhar para ela. E o pouco tempo que tem, ela quer ter um pouco de lazer. O que ela faz, às vezes? Vai para as redes sociais, os conteúdos de 1 minuto. E nesse tempo, ela passa a vida e ela não olha para ela. Eu, por exemplo, eu uso muitas redes sociais, mas eu uso as redes sociais para levar a minha comunicação. Fora disso, eu me concentro, eu tenho anotado, escrito, quais que são os meus objetivos, o que eu quero para mim. Então, eu sei para onde. Então, o Rob Hood, ele conhecia. E a partir disso, ele começou o quê? A investir no talento dele, que era o quê? Arco e flecha. Aí eu, Denilson, comecei a investir no meu talento, que é a comunicação. A Gádia, no telemarketing. Aí você descobriu que o seu talento é praticar atividade física e ensinar para outras pessoas. Aí, de repente, você descobre que o seu talento é ouvir as pessoas. Só que, como você quer ser como todo mundo, você para de olhar para você. Você passa a entrar dentro da forma, dentro do copo, né? O copo tem a forma, você se encaixa lá. E aí o que acontece? Você não transborda. Você não investe no seu talento. E o que acontece? Então a primeira coisa é você saber quem você é. Segunda coisa, saber os seus talentos. Se você não sabe, primeira coisa e dica, pergunte a Deus todos os dias. Qual é o meu talento, Deus? Segunda coisa, o que você tem de facilidade? Aristóteles diz o seguinte, que onde as necessidades do mundo e os seus talentos se encontram, aí está a sua vocação. Ou seja, onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Então, o que você tem, que você faz de facilidade, que todo mundo fala que você tem facilidade e que isto pode servir para as pessoas. Então, ou seja, duas formas. Pergunte a Deus e veja o que você tem facilidade. Eu, Denilson, é a comunicação. Agora, o que eu vou comunicar? Então, eu comecei num processo. Eu comecei a postar nas redes sociais, comecei a falar sobre saúde. E hoje, o meu foco é o quê? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e fé inteligente. Mas porque eu vim me comunicando, eu vim fazendo, mas agora o quê? Eu já tenho um foco específico. Além dos tratamentos naturais. Então, o que acontece? Você tem que saber os seus talentos e, a partir daí, investir tempo nos seus talentos. E eu te pergunto, o pouco tempo que você tem, você investe nos seus talentos ou você investe em lazer? Não é nenhum problema você ter um momento de descanso, você relaxar, você assistir um filme. Não é um problema. A questão é se você passa a maior parte do tempo fazendo isso. Sim. Você está deixando de investir no seu talento. Então Rob Hood, o talento dele era o quê? Era arco e flecha. Então ele começou o quê? A investir. Então, a primeira coisa, invista no seu talento. E lembre-se que um avião, para levantar voo, ele gasta mais gasolina na subida do que quando ele está em voo. E fora que ele vai ter que ir contra o vento. Então, ou seja, para você, depois que você se conhece e sabe dos seus talentos, para você exercer eles, você vai ter que fazer força. E para isso, você vai ter que o quê? Pensar diferente. Não fazer o que todo mundo faz. Se todo mundo, a partir do momento que você se encontrar no lado do que todo mundo está fazendo, tem alguma coisa errada. Você já presta atenção nisso aí. Então, o que acontece? Então, a partir daí, o que acontece? Rob Hood, ele tinha um objetivo, que era o quê? Usar os seus talentos, tirar dos ricos, para dar para os pobres. E aí, o que ele fez? Ele parou de se preocupar com aquilo que todo mundo fazia. Porque se a gente transportar a nossa ideia para aquela época medieval, o que era o dia comum de uma pessoa que não tinha riqueza? Ela tinha que arar a terra, ela tinha que pegar capim, tinha que dar comida para os animais, tinha que dar água, tinha que preparar os alimentos. Ele não tinha tempo. Então Rob Hood passou ao arco e flecha e daí ele começou a investir nisso. Então ele passou a caçar com seu arco e flecha.
ele começou também a ter relacionamentos com pessoas que tinham o mesmo intuito que ele, que tinha a mesma revolta que ele, que era o quê? Pessoas que não concordavam que os ricos tinham muito dinheiro e os pobres tinham que ser miseráveis. Então Sim. ele se alinhou com pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. E aí eu te faço uma pergunta. As pessoas que estão no seu ciclo de hoje, elas têm os mesmos objetivos que você? E aí é importante, eu vou até citar um livro aqui do Tiago Brunet, que é Especialista em Pessoas. Eu recomendo que você leia ele. Ele faz uma categorização de pessoas em 3 círculos: as pessoas íntimas, as pessoas estratégicas e as pessoas necessárias. Sim. As pessoas íntimas, elas não vão servir para ser as pessoas necessárias e nem as pessoas estratégicas. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer uma pessoa e quer empreender. E você tem uma pessoa, uma amiga íntima. Fala assim, aqui, vamos montar um negócio e tal. Só que aquela pessoa íntima, ela não tem o mesmo foco que você. Eu te pergunto, vai dar certo? Porque no final das contas você vai trabalhar para investir e outra pessoa vai ficar só olhando. Uhum. O seu amigo íntimo, ele não serve para ser o seu amigo necessário nem para ser seu amigo estratégico. Então, ou seja, então você tem que ter a pessoa íntima, é para você conversar, é para você desabafar. Já a pessoa necessária e estratégica são aquelas que vão te ajudar a fazer com que o seu talento vá mais à frente, com que Ô, você Daniel, prospere. deixa eu só te interromper uma coisa. Às vezes eu me sinto uma extraterrestre. Vou falar sério. Você está falando aí, porque isso tem muito a ver com o mastermind, por exemplo, né? Sim, Aquele grupo de pessoas ali que tem a visão, tem o mesmo propósito, a mesma visão. Então, assim, espiritualmente a gente consegue, emocionalmente a gente consegue, agora profissionalmente é muito difícil. Então, é assim, porque você tem que. eu estou trabalhando com esse grupo, estou buscando pessoas. E li um livro, até a irmã Elaine está aqui, eu falei com ela desse livro, você deve ter lido ele também, e me abriu muito a mente, que é mais esperto que o diabo. Muita Sim, coisa boa tem ali. Hã? Como? Napoleão Hill. Isso Napoleão mesmo. Hill. Isso aí. E aí ele fala disso, da Mastermind e tantos outros livros. Meu filho me deu um livro também, A Ciência do Sucesso. É um ucraniano que escreveu. E ele fala isso sobre o network, você está envolvido com pessoas que têm a visão parecida com a sua. Mas é complicado. Você às vezes consegue falar com 100 pessoas e não tira uma. Então, assim, nessa parte profissional, uma pessoa que. Por quê? Esses dias foi na quarta-feira passada, não ontem, a outra anterior. O pastor estava pregando na igreja e eu falei com esse pastor, isso tem muito a ver com a nossa cultura, com o nosso modo de pensar, o que foi introduzido em nossa mente. E com a nossa, né? É, com as pessoas que vieram, nossos avós, tataravós e tal, escravos, índios, pessoas oprimidas, as pessoas que foram daqui de Portugal para o Brasil, né, o que eles viveram naquele navio, a gente tem livros já, relatos do que passaram, né, que houve, que escreveu tudo ali. Então, assim, pessoas que têm uma mente oprimida. E nós vemos também o povo de Deus, quando saiu do Egito, ele precisou de 40 anos para ser liberto, mas Deus estava libertando ali aquele povo. Deus libertou o povo no deserto, não foi quando saiu do Egito. Porque Deus estava limpando a mente daquele povo, que era uma mente escrava, né? Então, ter esse mastermind, ter esse grupo de pessoas que aliançam com você, é muito difícil de conseguir. E nós estamos passando uma fase, né, o povo no sentido geral, que o conhecimento está chegando às pessoas, e as pessoas estão começando a entender, então está começando a fazer a caminhada no deserto para ter essa libertação mental. Porque a escravidão está na mente, não é? Então, assim, realmente é muito. Eu já comecei a ler esse livro também, não finalizei ele. Acho muito interessante. O Tiago Brunet é um grande pensador, né? Realmente, faz todo sentido o que você está falando aí. Então, Continua, assim, a gente precisa, continua. né, precisa.
saber dividir essas três classes. Porque uma não vai encaixar na outra. Às vezes, um amigo estratégico, um amigo necessário, pode ir para o íntimo, mas não quer dizer, entendeu? Ou às vezes aquele amigo estratégico, ele não vai servir para ser íntimo, e aí você quer levar para intimidade, então não é. Então você não pode misturar. Você tem que aprender a separar. Mas uma coisa que você diz aí que dá dificuldade de ter esse mastermind é porque uma coisa certa, quem procura acha. Você me encontrou aqui, você encontrou outras pessoas, então o que acontece? Você está procurando. Quem procura, encontra. Quem bate na porta, ela se abre. Uhum. Então o que acontece? Só que quando acontecer isso, a gente tem que aprender a diferenciar uma pessoa da outra. Saber uma em cada lugar. Por exemplo, as pessoas necessárias são aquelas que você convive e você não tem opção de não conviver com elas. E às vezes, elas tiram você do seu sério. Mas na verdade, ela está ajudando você a se melhorar como pessoa. E as estratégicas são aquelas que têm a mesma ideia que você, ou às vezes ideias até maiores do que você. Então, quando você sabe categorizar, pô, mas fica parecendo uma coisa fria? Não, não é. A pessoa íntima, ela é para ser íntima, para você desabafar. Você não pode levar para outros lugares, a menos que ela tenha o mesmo objetivo que o seu. Então, quando você aprende a dividir isso, você aprende a dividir, você consegue ter um foco maior. Você consegue ter ideias melhores. Quando você se relaciona com pessoas que, é daqui para pior, vai ficar tudo ruim. Como que você acha que vai ficar sua mente? Uhum. Não é verdade? Ou seja, se você está o tempo todo vendo só notícia ruim, não que não esteja acontecendo, está acontecendo. A guerra na Ucrânia aí, coronavírus, mas o que você está fazendo para que isso seja diferente? Aí a gente vem, vamos colocar uma pergunta bem simples aqui. O que a maioria faz? Fica vidrado, a gente fica viciado. Quando vê o coronavírus, o pessoal fica 24 horas lá. Doença, tantas pessoas morreram. Nossa, morreu meu vizinho aqui. Nossa, tá pegando. Agora, e a pessoa que viu e falou assim, nossa, eu preciso melhorar a minha saúde. Vou começar a tomar mais água, vou começar a malhar mais. Porque dentro de nós, existem duas áreas, que eu estava falando até na live de manhã hoje. A gente tem o lado do problema e o lado da solução. Todos os dois são bênçãos. Mas qual tempo você passa mais tempo? Reclamando do problema ou pensando em solução? Isso vai definir os seus resultados. Isso. Onde você passa mais tempo? No lado da solução ou no lado do problema? O problema, ele serve para te potencializar, se você resolver ele. Mas se você só fica focado nele e você não resolve, você fica penando nele. Então, onde você está passando mais tempo? Porque é a partir daí que vai trazer. Então, o que todo mundo faz? A maioria reclama. O que uma pessoa que deseja obter resultados diferentes faz? Ela pensa em solução e coloca em ação. Porque a fé sem obras é morta. Então, você ter uma informação e não ter uma atitude dentro da informação não vai te trazer resultados. A gente pode até dividir a palavra informação em forma e ação. Você pega a palavra oração, orar, você ora e você age. Porque a fé sem obras é morta. Tem coisa que é Deus. Adianta eu pedir Deus saúde se eu vivo comendo alimentação industrializada, eu bebo refrigerante, suco, leite, menos água, não pratico atividade física, vai adiantar eu ficar pedindo Deus para me curar? E aí você citou o povo de Israel aí, que ficou 40 anos no deserto, porque eles saíram lá do Egito com medo de escravo. Aí eles foram para o deserto. Então eles pediam água para Deus, Deus dava água. Eles pediam carne, Deus dava carne. Pediam comida, aí vinha o pão do céu lá, caía, eles colhiam. Só que o povo acostumou a viver de provisão, sendo que na terra que mana leite e mel, você vai empreender e lá vai produzir 30, 60 e 100 por um. Então, quando o povo chegou na terra prometida, eles estavam acostumados a pedir. Eles não queriam ação, nós vamos morrer. Mesmo em meio a tantas vitórias consecutivas que o povo de Israel teve, começando por Moisés e depois com Josué. Mas por quê? O povo acostumou a viver de provisão. E isso é uma realidade, inclusive nas igrejas. A pessoa entra, começa a buscar a Deus,
Ela ora, Deus atende. Ela ora, faz o pedido, Deus atende. Ela ora. Aí ela costuma viver de provisão. Mas se você quer a terra que mana leite e mel, que já está entre nós, você vai empreender com os seus talentos e aí vai produzir 30, 60 e 100 por ano. É verdade. O que acontece? O que uma pessoa que empreende na terra que mana leite e mel, o que ela sabe? Ela sabe que ela é sacerdócio real, nação santa, embaixador, ela é mais do que vencedor, ela sabe que tudo aquilo coopera para o bem dela, das pessoas que buscam a Deus, e ela tem a certeza de que ela vai empreender, ela vai ter ação e Deus vai abençoar. E a pessoa que vive de provisão? Pô, tô com dívidas aqui, Deus, me ajuda a pagar meu cartão de crédito. Aí a pessoa vai no shopping, gasta, não, Deus vai honrar, até espiritualiza. Como que Deus vai multiplicar algo? Como que Deus vai multiplicar algo se você gasta tudo que você tem, se você come a sua semente? Tem como multiplicar zero do zero? Não tem. O povo de Israel tem aquela prática do dízimo, né? Eles guardam 10%. Mas além dos 10%, eles guardam mais. E por que Deus multiplica o povo de Israel? Porque eles não comem a semente toda. Eles pegam uma parte da semente e o que? Empreende. Porque se você comer a semente, ela vai para o seu estômago, vai aliviar naquela hora, e boa. Agora, se você plantar, por exemplo, você nunca sabe, dentro de uma maçã, você nunca sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas se você pegar uma semente e plantar na terra, vão sair inúmeras maçãs. É, Então, como que você age com aquilo que Deus te dá? Com o talento que você tem? tremendo. Você está comendo a sua semente ou você está empreendendo uma parte dela na terra para multiplicar? Porque não tem como multiplicar zero do zero. Então Deus te Uhum. dá, você tem que pegar e investir. Para que É, daí venha a multiplicação 30, 60 e 100 por um. Então qual que é a diferença de quem vive de provisão para quem vive da terra que mana leite e mel? Quem vive de provisão come a semente dele toda. E depois vem socorrer a Deus, sendo que é ele mesmo provocou aquilo nele. E quem experimenta da terra que mana leite e mel vai fazer o quê? Vai empreender a semente, vai negociar, vai gerenciar, e aí vai conseguir mais. Aí Deus vai multiplicar. Isaías 1,19 fala assim: olha, se quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser, ou seja, você tem livre-arbítrio. E se você me ouvir, aí você vai comer o melhor da terra. As pessoas, nós estamos no mundo que nós queremos os nossos direitos, mas a gente não quer saber dos nossos deveres. Nós queremos as promessas, mas não queremos cumprir os princípios. mas Porque aí antes que da promessa vir, tem o princípio. aí que tá, tudo começa aqui na mente. E aí eu acho que tem muito a Romanos ver 12, também com o 2. fato, como eu te disse, da cultura. Eu tenho pegado pesado nesse assunto. Cultura. Como o pastor, na reunião, ele estava falando sobre empreendedorismo, assim, pastor, é, vamos falar agora com o povo de Deus, né? Que até então não estava falando no sentido geral. Mas eu tenho visto pessoas que não creem em Deus, vivendo as promessas de Deus, porque encontraram fundamentos que Deus já nos ensinou, e até está tudo na Bíblia. Tudo isso que está nos livros antes está na Bíblia. E nós não vivemos. E aí eles falam assim, no marketing mesmo nós temos, né, é, esses ensinos e tal, e 10% são para obras sociais, caridade e tal, né? Dízimo, isso. Eles oferecem para algum órgão que cuida de crianças e tal, mesmo que não entrega na igreja, entrega. 10%, nós falamos isso na quarta-feira retrasada. 10% no mínimo você guarda uma reserva. E 10% para o empreendedor ele deve aplicar em marketing. E o marketing Quem está na live? Opa, voltou.
Mas então, essa conscientização que precisa. A Renata, não é Rezende, é isso? Vai ficar. É a sua esposa, não? Sua esposa. Não, é Acas. Ah, tá bem. E aqui começa com R também, né? Vai ficar gravado sim, gente. Aproveita aí, envia essa live aí pelo menos 3 pessoas. O assunto está muito interessante. Eu fui apontando aqui algumas coisas que você foi dizendo. Não sei se está faltando alguma coisa, que depois eu gosto de passar um resumo pro pessoal. Sim, Você fez um comparativo com Robin Hood e você falou que a pessoa deve ser inconformada, isso, se isso. conhecer, saber a função dela, né? Qual a sua função. Depois você coloca do seu jeito para mim. Claro, claro. Procurar, né, o seu propósito. E se a pessoa não sabe o seu propósito, perguntar a Deus e ver qual a sua maior facilidade, o seu dom natural. É isso? Faltou alguma coisa aqui do que você disse ou é mais ou menos isso mesmo? É isso mesmo. Agora, algo muito importante que ajuda a gente a fechar, porque só foi metade do que eu separei aqui para a live, mas a live Tem ainda que está até fazer acabando. outra. Tem mais coisas, mas vamos lá, olha. Outra coisa que é muito importante importante entendermos, você não tem que saber de tudo. Uhum. Por que eu falo isso? Nós estamos no mundo atualizado. Então, um koala ficou preso na Austrália, uma mulher nos Estados Unidos deu à luz a 8 filhos, um bombeiro resgatou uma mulher na China. Você faz a seguinte pergunta: que utilidade essa informação tem para você? O que ela agrega no seu talento? Porque Robin Hood, depois que ele descobriu o seu talento, ele passava o dia o quê? Treinando flash. Então, porque nós estamos num mundo globalizado, as pessoas gostam de discutir, dialogar, mas qual a utilidade da informação que você está absorvendo para o seu talento? Porque você recebeu a ferramenta, ela já está com você, que é aquilo que você já faz naturalmente. Agora, você está afiando ela, porque o machado afiado, ele corta mais. Ou você quer saber de tudo. Pô, eu quero saber de saúde, eu quero saber de finanças, eu tenho que saber como lidar com minha família, como melhorar minha mente. E aí vem uma questão, por exemplo, como que eu lido com tudo isso? Eu procuro mentores. Os mentores, eles simplificam a informação para mim. Por exemplo, um dos meus mentores que eu sigo é o Thiago Nigro, que é sobre finanças. Então, o que acontece? O foco, o talento dele é finanças. Então, ele pega aquela coisa mais complicada do mundo e coloca de forma simples para mim, passa para mim mastigado. Pô, eu quero saber sobre saúde. Eu comecei a assistir os vídeos do Laí Ribeiro lá por volta de 2015. Então, o que aconteceu? Ele pegava todo o conhecimento dele, dos anos dele, e simplificava. Eu pegava aquilo ali e colocava em prática. Tanto é que depois eu montei o canal disso. Tal. Beleza, eu quero saber como lidar com o relacionamento com o cônjuge, com a família. Então eu busco o pastor Cláudio Duarte, ou eu busco o Thiago Mover, alguém que seja especialista na área de família, porque ele vai pegar aquilo que é complicado e vai o quê? Simplificar para mim. Enquanto isso, o que eu faço? O que é o meu talento, eu procuro o quê? Afiar ele. Então, tudo que está relacionado com aquilo que eu tenho facilidade de fazer, eu faço. Mas sem deixar de procurar os meus mentores. Eu quero saber sobre algum assunto, ele vai lá e simplifica. Então, por quê? Ou seja, eu não me preocupo em me aprofundar em todos os assuntos. Eu pego só aquilo que eles simplificaram para mim. Mas aquilo que é o meu assunto, aquilo que é o meu talento, eu procuro obter o máximo de informação possível e colocar em ação aquilo que eu aprendi. Então, com isso, eu consigo me destacar no meu talento e saber um pouco de tudo, sem ter que saber de tudo. Porque é aí que está a diferença. Você pode saber um pouco de tudo, mas o que tem sido o seu foco principal? Isso. Se você gasta mais tempo no lazer do que naquilo que é o seu talento, você está deixando de afiar seu talento. O Por excesso de exemplo, informação também estraga, não é isso? O excesso de informação também excesso de faz você informação não conseguir ter estraga. uma rotina de sucesso ali, que é o fundamento, né? Exato. Como que você vai ter uma rotina de sucesso se você não sabe quem você é, se você não conhece seu talento?
Porque depois que você, depois que você conhece o seu talento, aí que você vai começar a focar nele. E aí você vai ter que começar a fazer uma outra coisa, você vai ter que passar a filtrar a informação. Quando você está visualizando algo, isso aqui vai ser útil para mim? Porque às vezes manda vídeo de alguém que assassinou alguém, viralizou recentemente aí, o instrutor que pegou a mulher dele dentro do carro com um mendigo, tendo relação sexual. O que isso vai agregar para o seu talento? Isso vai te ajudar a crescer? Estou falando que você pode pegar, porque até mesmo você não precisa digitar na internet. Sempre vai ter alguém para te falar. Sempre. Mas essa informação é importante. O que você conversa nos meios que você está? Porque a gente conhece uma pessoa por aquilo que ela fala muito. Então, é você focar no seu talento. E o seu talento não é o do outro. E aí nós vamos entrar no outro ponto muito importante, que é o 7º aqui. Tome cuidado com o grau comparativo. O grau comparativo te impede de focar e de ter uma rotina de sucesso. Porque a distração vai tirar você daquilo que é o seu talento. Daqui do tempo que você teria para investir no seu talento, ele vai te tirar, porque você está se comparando. Quando você começa a malhar, você quer ser aquela fisiculturista lá desenhado. Como você está se comparando, aí o que você faz? Você perde o foco. Você quer investir em finanças. Você quer investir em finanças. Você vê o Thiago Migo lá com milhões na conta. Aí você já começa a investir e tal, pô, mas eu não tenho dinheiro dele. Você está se comparando, sendo que ele vem de uma trajetória. Ele não começou de um dia para o outro. Foi um processo. Você sabe qual a diferença da largata para a borboleta? Você sabe, Gade, qual que é a diferença? Processo? Você já tinha falado. Casulo. Casulo. O que acontece? A largata é a hora do borboleta. Nossa, que bonito. Fazer força com as asas para depois então voar. Muitas pessoas querem o sucesso, mas não querem passar pelo processo. Eu não adquiri a saúde que eu tenho hoje de um dia para o outro. São 7 anos e até hoje eu ainda continuo incluindo novas coisas na minha vida. Quando eu vejo que tem alguma coisa que eu possa incluir, recentemente foi o banho gelado. Eu passei 2 anos brigando para tomar banho gelado 5 horas da manhã. Foi uma dificuldade. Aí em Portugal, então, que o diga, né? Porque tem meses que é muito calor e tem época que é gelado. E aí? Eita. Né? Mas e aí? Então, assim, eu demorei muito tempo para conseguir esses hábitos, mas foi através do que? Da consistência, persistência, e não ficar me comparando com quem já estava com aquilo que eu desejo. Mas eu continuei, e até hoje eu continuo me esforçando para alcançar, mas sempre com foco principal no que é o meu talento. Você quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui a mulher nos dias atuais. A mulher tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, cuidar do marido, cuidar da casa, malhar, dar atenção, fazer para casa, ficar atualizada. Tem que fazer isso tudo mesmo? O que realmente importa dentro dessa rotina? Você que é mãe, você sabe. Mãe de quantos filhos? 4, né? 3, 4. Imagina, né, a rotina que você teve que desenvolver, ainda parar aqui para poder fazer uma live com 4 filhos. Como que foi? Mas o que acontece? É você se focar. Porque quando você se foca, talvez vai ter até alguma informação que você vai receber que é boa, mas ela não vai agregar muito no seu talento. Então é você dar importância para o que realmente tem importância. E o que você precisar saber de leve, você vai nos mentores. Eles vão simplificar para você. Assista 10 minutos por dia sobre finanças. Assista 10 minutos por dia sobre família. Está com dificuldade no seu relacionamento com o cônjuge, ou de arrumar um namorado, ou você que é casado, busque sobre relacionamento. The Love School. Eu assisto direto, sou assim, sabe? Então, assim, me ajudou muito. Principalmente porque eu estou recém-casado, tenho 1 ano e pouco. Então, assim, procure sobre aquilo que você não conhece e o pessoal, eles vão simplificar para você. 10 minutos por dia. O que é 10 minutos? Tem gente que só no rolar aí vai 1 hora, 2 horas.
Vira a noite. Procrastinação, mas é porque ela está tão ocupada, está tão cansada. A gente tem muita distração que ela não tem tempo de olhar para ela, de se conhecer. E tudo isso que a gente vem falando até agora é isso. Então, assim, não procure saber de tudo. Você não precisa saber de todas as informações. Você precisa saber do que realmente importa. Então, o que acontece? Só que quando você se decidir mudar, a sua mente, o nosso cérebro é o seguinte, ele é programado para apresentar justificativas plausíveis para você fazer nada de diferente. Nosso cérebro é programado para trabalhar com economia de energia. Exemplo, estou sedentário, preciso malhar. Só que aí o cérebro vai começar a apresentar justificativas. Bom, eu acordo 5 horas da manhã, trabalho o dia inteiro, eu estudo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. São justificativas plausíveis? São. Mas e isso? Vai mudar o seu resultado atual? Não. E aí que vem, onde você passa mais tempo? Na solução do problema. Então, pô, eu estou precisando investir nas minhas finanças, eu quero multiplicar o meu dinheiro. Como que eu faço? Pô, tem que assistir vídeo sobre finanças, tá? Eu começo a assistir. Só que o meu dinheiro, só que a pessoa gasta mais do que ela tem, ela come a semente dela. Ela não gasta com aquilo que realmente ela precisa, gasta com coisas que não precisa. E aí, como que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Aí o cérebro vai apresentar, né? Pô, você não tem dinheiro para aplicar. Então, eu vou dar uma olhada nas minhas finanças aqui. O que realmente eu preciso? O que eu tenho que tirar? O que é necessário? O que é essencial? O que eu não preciso, que eu posso deixar para lá? Ou seja, se você não procurar fazer algo diferente, seu resultado continua o mesmo, mesmo que sejam justificativas plausíveis. O meu relacionamento não vai bem com os meus pais, com o meu cônjuge, com a minha família. Aí, quando você pensa, o que eu tenho que fazer? O cérebro vai apresentar, pô, as pessoas não merecem, elas estão te distratando. Mas aí, quando você vai olhar, o problema é você, não são os outros. E é difícil de aceitar. E sabe que a raiz de tudo isso é o orgulho. O orgulho não te deixa você mudar. Ele só deixa você no estado que você está, justificativa do cérebro, para economizar energia. Aí ele promove que um orgulho maior. Você com um orgulho maior, você vai achar que você não precisa. E você não precisando, você não vai fazer. Você não fazendo, você continua com o mesmo resultado. Então, para mudar, você vai ter que fazer uma força, vai ter que ser igual ao avião subindo. Ir contra o vento e gastar muita gasolina. Mas você tem que decidir o que? Ser diferente. Pensar diferente da maioria. Então o que acontece? Tira essas distrações, sabe quem você é. E aí você vai estar no caminho para as mudanças. Mas você tem que querer mudar. Lembrando que você tem um livre-arbítrio. Isaías 1,19. Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Deus não proibiu Adão de comer da árvore do fruto do conhecimento do mal. Ele falou, você pode comer de tudo, menos da árvore. É uma escolha. Porque Deus não queria um robô. Se ele quisesse um robô, estava todo mundo no céu até hoje. Inclusive eu e você que estamos aqui nessa live. Estaria todo mundo no céu. Mas porque Adão tinha livre-arbítrio. Então, a sua mudança está no seu livre-arbítrio. Então, para você tirar, se a gente pode dar um resumo aqui, olha, se conheça, conheça suas habilidades, os seus talentos, foque no que é o seu objetivo, que é os seus talentos, passe a treinar, a garimpar, afiar o seu machado, não se preocupe em saber tudo, procure informações que vão fazer com que o seu talento ele cresça, ele aumenta, não se compare, tirar o comparativo, tome muito cuidado com ele. Não procure fazer tudo, mas procure fazer o necessário. Tome cuidado com a sua mente, porque ela vai te apresentar inúmeras justificativas para você não menos tempo na parte dos problemas. Lembrando que os problemas são uma alavanca para soluções. Então, esses são 10 pontos que você pode usar para criar a sua rotina de sucesso, para você se alavancar a você mesmo.
Então, pera lá. Então, se conheça, conheça a sua habilidade, foque em sua habilidade, é isso? Isso, objetivo, né? Saiba do seu Sim. objetivo. Objetivo. Treine, no Isso, caso, a treine. habilidade também, né? Que você tá falando. Isso, Não tente saber tudo, né? Ser mais isso. seletivo, né? Depois, Isso você vai ser falou aí. Depois de tentar, faça o necessário, isso. mas no sentido de só o que é mais É importante. necessário no sentido para você administrar o seu tempo. Porque tem algumas coisas durante o dia que a gente faz que às vezes não vai ser necessário e que vai tomar o seu tempo de você focar no seu talento para você investir. Uhum, Então aí você tem que olhar, porque, por exemplo, eu posso chegar para você aqui e falar assim, olha, você quer ter mais sucesso? Acorde às 5 da manhã. Mas acordar às 5 da manhã não funciona para todo mundo. Porque cada pessoa vai ter um nível de energia diferente. Tem gente que tem mais energia de manhã, tem gente que tem mais energia no meio do dia, tem gente que tem energia à tarde e tem gente que tem mais energia à noite. Tanto é que, se você se interessar em pesquisar sobre isso, isso se chama cronotipo. É o leão, é o golfinho, é o urso e o lobo. Cada um tem um comportamento diferente e cada um tem uma energia em uma hora diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às 5 horas da manhã vai ser para aquela pessoa que acorda, dá bom dia para todo mundo, é alegre, e tem gente que acorda e a energia dela não é uma crítica, uhum, entendeu? Eu, por exemplo, eu consegui mudar isso. Eu era uma pessoa que dormia muito tarde e acordava mais tarde. Mas quando eu vi esse negócio das 5 da manhã, eu resolvi trocar por mim mesmo e testar. E realmente, eu consegui produzir muito mais. Para mim, deu certo. Mas eu conheço, já vi pessoas bem-sucedidas que não acordam às 5 da manhã e são bem-sucedidas. Mas por quê? Sabe o que elas fazem, que é o ponto central? Elas sabem que é o talento delas e elas procuram fazer tudo que elas podem fazer para melhorar o talento delas. É isso. E no que o talento dela pode ser útil para as outras pessoas. Você agregar valor. E a partir dessa aí é que vem a prosperidade. Então, primeiro você tem que agregar valor. Você tem que ser tão bom que seja impossível ninguém te notar, mas naquilo que é o seu talento. Porque às vezes você quer o que é o talento do outro. sim. E aí você não olha para o seu talento. Sendo que você vai se destacar no seu talento. Me passou três coisas aí que eu não consegui apontar. Se conheça, conheça a habilidade, foque no seu objetivo, treine sua habilidade, não tente saber tudo, faça o necessário, cuide da sua mente para ela não te enganar. E faltou, Sim. você falou que eram 10. E tem que passar mais problema, mais tempo na solução do que no problema. Passa mais tempo pensando em como resolver e não em como reclamar. Sim, foram 8 aqui. Então, pronto. Gente, já estamos a 1h30 de live. E Como que passa rápido? É muito assunto, né? se fosse no Instagram há pouco tempo atrás, eu já tinha cortado esse negócio. É verdade, Agora, eu pensei que ia contar, porque é 1 hora só. mas ele está dando mais tempo para pessoas que estão mais ativas assim. E eu queria continuar, mas eu tenho que pôr minhas filhas para dormir. E pronto, vamos aqui então, gente, fazer o seguinte: já vou deixar aqui um convite para você voltar, retornar o mais breve possível, né, para a gente continuar essa conversa, que foi muito boa. Pedir a todo mundo que está assistindo para enviar para outras pessoas. E tá na live na terça-feira também com o Marco Mercúrio. Ele é muito bom também no assunto, né? Ele vai falar sobre ansiedade. Ele é psicanalista, formado, professor também e tudo. Então, vocês venham também na terça-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Vamos estar aqui. E não tenho nem palavras para dizer como foi boa essa live. Quero muito agradecer a Elaine, que nos apresentou, né? A pastora Você Elaine. já tem diário aí, né? É isso aí. Um abraço, aí, Elaine. Quando ela disse, eu estava muito atarefada, né? Como você disse, eu tive que mudar minha vida, minha rotina, porque eu não estava satisfeita com o que estava acontecendo.
Então, eu estava terminando o meu curso de marketing digital, né? Eu sou especialista em lançamento de produtos digitais e estratégias digitais. E ainda estou estudando, tenho os meus mentores também. E foi muito difícil lidar com isso, sabe? Mas tudo tem que ter um esforço por trás. Nada vem fácil, né? Graças a Deus. Vem com esforço e depois a gente usufrui daquele esforço que fez. E aí você saber. Então, Denilson, olha, eu quero muito te agradecer. E se ficou faltando alguma coisa, segura aí, que na próxima você continua. Tá Nossa, bom? se Eu precisar pedi aí, você seja também uma na área da última mente, coisa. Como? seja na área da mente, na área da saúde, estou à disposição. Porque ficou uma pergunta aqui para responder, ainda sobre saúde, e aí na próxima a gente podia tocar mais nesse assunto, né? Sobre a Ok, saúde, foi claro, muito vai fazer. interessante. Sim, sim, sim. Muito bom. Gente, curtam a live, partilha com outras pessoas. Eu vou fazer uma postagem daqui a pouco. Vou pedir vocês para estarem aí também dando um likezinho aí para ajudar todos nós aí, o Vou falar assim, Denilson. O seu livro, você tem o link na sua bio? É só entrar lá. sim, sim, minha bio lá, só chegar e clicar lá que você vai encontrar. Vou pegar a capa dele aqui. Eu cheguei a dar uma olhada no livro, achei bem interessante. Esse aqui, Olha ó. que lindo. Esse aqui é porque eu só imprimi ele, porque ele só está online mesmo. Mas ele você encontra lá na minha bio. Ele te explica por que você faz as coisas que você faz. O que te motiva, da onde que vem a raiz das suas atitudes. Vamos, vamos lá, gente, lá na bio, comprar o livro, entender mais. O Você tem que ter isso. autoconhecimento é o que nos faz tornar pessoas mais disruptivas, como diz, né? É o que nos faz sair do nosso lugar de conforto, é o que nos faz avançar. Então, vamos encerrando aqui. Muito obrigada mais uma vez, Denilson. Até a próxima. Nós vamos falando, vamos pensar em um produto. Não sei se você tem o livro, temos que fazer um curso com o Denilson. Sim, sim, Hã? ó. Vamos Eu pensar. quero dizer que foi um prazer nessa live aqui com você. Agradecer mais uma vez a Elaine aí. Oi, Elaine, chocolate 70% é bom, mas se você aprender a comer o 100% é melhor, tá? Mas aqui, eu quero agradecer esse contato aqui, a Elaine, que foi intermediária aí. Então, assim, é um prazer enorme. Tá pedindo, tá vendo? Já foi atleta, viu? Aí uma Opa, boa coisa isso aí, gente. Estou que dá feliz. aí, ó. Isso é muito bom. Isso. Olha, vamos Tá atuando em outras áreas agora, mas ajuda bastante também. Mas muito assim, bom. eu quero agradecer, com certeza foi rico. A gente tem que se juntar com pessoas que querem também crescer, né? Isso ajuda a gente a se alavancar. Porque quando duas mentes que pensam em crescer se juntam, as duas crescem mais ainda. Amém. Então, é um prazer enorme e aguardo seu contato. Amém. Vamos fazer uma oração rápida aqui, breve, né, Você faz para nós uma oração para nós encerrarmos esse momento. Estou muito feliz, né? Louvado seja Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa live, por cada informação que foi passada aqui. Que essa informação possa ir de encontro a cada vida, a cada pessoa que vai estar recebendo, que vai estar vendo esse vídeo, que vai estar compartilhando. Abençoe a cada vida de forma poderosa, Pai. Transforme, traga cura, traga libertação, traga prosperidade, traga, Pai, a mudança de vida necessária para que ela coma o melhor dessa terra. Abençoe a vida da Gádia, abençoe a minha vida e a vida de cada pessoa que esteve presente aqui. Nos prospere, ó Pai, para que possamos crescer mais e mais e que esta live, essas informações possam transformar vidas e possam levar essas pessoas para mais perto de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.